Pessoal, tive que inclusive refazer a introdução desse vídeo porque teve mais uma informação importante. O Pablo respondeu Eduardo Bolsonaro, tá uma briga feia entre Paulo Figueiredo, jornalista exilado nos Estados Unidos, Pablo Marçal e agora Eduardo Bolsonaro entrou em tudo isso daí. Eduardo Bolsonaro fez uma revelação que ninguém sabia de um bastidor do Pablo Marçal. Olha, gente, eu só tenho a dizer pra vocês que quem tem a perder isso aí é a direita e quem tem a ganhar com tudo isso, com toda essa confusão, é a esquerda. Vocês vão ver tudo isso agora, tá um furacão aí a vida de Pablo Marçal. E eu confesso pra vocês que eu tô realmente preocupado com o que pode acontecer com a Prefeitura de São Paulo. A gente também vai ter aqui Nicolas Ferreira, que vai usar um pouco aí, né, da sua sabedoria, vai ser sarcástico em um vídeo e vai tentar nos, né, abrir os olhos para o que está acontecendo nesse momento. Então, fiquem comigo. A gente também tem notícia boa pro Pablo que saiu agora e que eu vou trazer para vocês na sequência. Compartilha muito esse vídeo, gente. Já deixa o like, é importante demais e te inscreve. Te inscreve porque tá surgindo informação o tempo todo e a gente tá sempre trazendo aqui no canal Debate em Foco. Então bora pra tela já pra gente ver a primeira informação. Bom, primeiramente a gente vai trazer aqui a notícia boa pro Pablo, que é justamente o fato de que TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, suspendeu os direitos de resposta concedidos ao Boulos nas redes de Pablo Marçal por difamações. Pois bem, Boulos havia ganhado um direito de resposta para poder lá desmentir tudo aquilo que o Pablo Marçal vinha falando, né? Que ele era um comedor de açúcar e tudo mais, que vocês devem ter visto aí em cortes ou nos próprios debates. E com isso, Boulos então fez um vídeo, só que esse vídeo foi considerado aí pela defesa de Pablo um vídeo em que ele na verdade não queria se defender do caso em si, mas estava explorando, né, um outro viés naquele vídeo, que é justamente tentar desviar um pouco do assunto para de alguma forma ia atacar o Pablo. Bom, com isso, então, a defesa do Pablo conseguiu, né, suspender esse direito de resposta e o Boulos, então, não vai poder veicular esse vídeo nas redes sociais do Pablo, pelo menos não por enquanto. Essa é uma das notícias boas. E a outra notícia boa também é a seguinte: o TRE, próprio Tribunal Regional Eleitoral, ele também negou o pedido de impugnação. Quem aí não lembra que os partidos aí que concorrem com o Pablo, exceto o Novo, eles haviam pedido para que a candidatura do Pablo fosse impugnada. E com isso, agora o juiz alegou então que a suspensão da candidatura de Marçal poderia culminar na nulidade das eleições. Pedido veio do PSB de Tabata Amaral. Pois bem, a gente sabe com isso então que não há o perigo, pelo menos não por enquanto, que o Pablo fique fora da disputa eleitoral. Mas o que tá pegando mesmo são as polêmicas que a gente vai ver agora a seguir. Pessoal, eu trouxe aqui ontem, inclusive, o posicionamento do Paulo Figueiredo a respeito de uma entrevista que ele tinha marcado no dia de ontem com o Pablo Marçal. Ele disse que nunca tinha o entrevistado, os dois combinaram ali uma entrevista, porém a assessoria de Pablo entrou em contato momentos antes da entrevista com o Paulo Figueiredo pedindo que o assunto Alexandre de Moraes não fosse perguntado por Paulo Figueiredo. Acontece que o Paulo Figueiredo falou, não, eu pergunto para todo mundo sempre, assim como fiz na época do ex-presidente Bolsonaro, perguntou também sobre Moraes. Caso tu não queira responder, fique à vontade, não responda. Porém, minutos depois, a assessoria desligou o telefone, ok, a entrevista estava marcada ainda. A assessoria ligou novamente para ele e o questionou dizendo, ó, se tu insistir em perguntar sobre Moraes, a entrevista será cancelada, o Pablo não vai dar essa entrevista. Acontece que o Paulo Figueiredo, né, se indignou com isso e no momento em que ele soube, né, dessa ameaça, digamos assim, né, de o Pablo não participar da entrevista, sendo que, nas palavras do Paulo Figueiredo, já havia, né, locado lá o estúdio da TV Flórida nos Estados Unidos, já estava tudo combinado para que houvesse ali provavelmente, né, uma retransmissão e tudo mais desse conteúdo. Acontece que o Pablo, né, com essas condições, o Paulo Figueiredo então não gostou nada disso e disse para ele que não, que ele vai perguntar, que ele iria perguntar e que ele não deixaria de fazer essas perguntas porque ele sempre faz a todos. Caso ele não quisesse responder, é só não responder, é só dizer que não queria falar sobre o assunto e tá ok. Acontece
que o Pablo, então, cancelou a entrevista com o Paulo. O Paulo ficou extremamente indignado com o assunto. Fez ontem uma live, eu trouxe aqui trechos para vocês, onde o Paulo explica tudo isso e disse que o Pablo arregou. Arregou porque não quer falar uma das coisas mais importantes, que é sobre morais. Pois bem, acontece é que o Pablo respondeu, e é isso que a gente vai ver agora em tela. Pablo respondeu, o Paulo Figueiredo respondeu de volta, virou uma briga feia na internet, inclusive com o Eduardo Bolsonaro se metendo e fazendo vídeo a respeito do assunto. Gente, já antes de mais nada, antes de eu falar com vocês no final, só quem tem a perder com tudo isso é a direita e só quem tem a ganhar é a esquerda. Mas vamos ver juntos em tela agora, porque precisa tentar entender o que está acontecendo. Depois do vídeo, então, do Paulo Figueiredo falando sobre o Pablo ter arregado de falar com ele em entrevista, principalmente no que diz respeito a morais, Pablo foi ali e escreveu o seguinte post: muito fácil o Paulo Figueiredo falar de coragem morando nos Estados Unidos. Enquanto isso, estamos lutando pelo Brasil real daqui. Topo dar entrevista qualquer dia e hora aqui em São Paulo. E aí, Paulo, aceita ou vai arregar? Ou sua coragem é somente aí na Flórida? Tá preso aí nos Estados Unidos? Mostra sua coragem pra nós. Bom, pessoal, esse post do Pablo, ele pode até parecer que foi bom, mas no fim das contas acabou sofrendo muito hate nos comentários, justamente porque acredito que o Pablo deva saber. O jornalista Paulo Figueiredo, ele é um exilado, ou seja, ele sequer tem passaporte, o passaporte dele está cancelado, ele não pode vir ao Brasil. E com isso, essa pedida do Pablo para que ele viesse ao Brasil entrevistá-lo, acabou deixando uma bola picando para o Paulo Figueiredo, que vai dar uma resposta. Olha, eu até não sei como o Pablo vai sair dela, mas vamos ver juntos agora qual foi a resposta do Paulo Figueiredo. Vamos fazer o seguinte, já que você é brother do Alexandre, se você me arrumar o meu passaporte de volta, eu vou a São Paulo e te entrevisto. Mas avisa que eu não vou parar de falar dele, porque já me ofereceram meu passaporte de volta nestas condições e eu mandei enfiarem no 3 pontinhos. Porque eu estou livre nos Estados Unidos e você preso no Brasil. Um homem que não pode falar o que pensa é um prisioneiro na sua mente. Se quiser detalhes, te explico em uma mentoria. Cobro $5.000. Enquanto isso, o convite para a entrevista continua aberto. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, seria uma resposta que agora deixa o Pablo, de certa forma, aí de saia justa. Por quê? Porque o Paulo Figueiredo ele não pode ir ao Brasil justamente porque não tem esse passaporte. E aí o Paulo acabou aproveitando isso aí, então, para fazer ali, né, um comentário que eu achei até que pegou mal ali, que é, já que você é brother do Alexandre, eu acho que aí foi meio que, né, na ânsia realmente aí de dar uma resposta pro Pablo. Acontece que eu acho que ninguém ganha, ninguém sai ganhando com essa briga. E agora eu vou mostrar para vocês por quê. Porque aí veio o Eduardo Bolsonaro também e falou sobre esse assunto. E a gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro tá apoiando o Ricardo Nunes, que a gente sabe que de direita não tem nada também. E a gente vai ver agora então o posicionamento do filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro sobre essa briga entre os dois. Eu só acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo. Depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing, em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí para o debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa está mudando, né? A matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham dois e um ele não apontou quem é. Mas enfim, tem gente que gosta da lacração. Eu venho aqui para dar um depoimento pessoal. Eu, né, um tempo atrás, eu tinha um programa no YouTube, que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber, onde eu entrevistava pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro. Acredito que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com o Pablo Marçal? Sim. Mas 90% da entrevista foi ele falando da técnica dele de vender curso, né, de como trabalhar na internet. Até interessante. Mas, os outros 10%, ele falou de comunismo e marxismo.
No dia seguinte, ele ligou para minha equipe e perguntou se não poderia tirar do ar a parte onde ele falava de comunismo e marxismo. Eu falei, olha, não vou publicar alguma coisa que ele não queira, mas se for para usar o meu YouTube, né, de um político, onde a gente trata de pautas de interesse nacional para os meus representados. Se você tirar a única coisa do bate-papo que realmente interessava, que era essa questão do marxismo e comunismo, eu não coloquei no ar a entrevista. E aí eu me pergunto, né, como é que a pessoa quer se lançar à política sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar à política quando no momento mais crucial da eleição de 2022 ela não sabia distinguir o bem do mal? Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro. E prefiro ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. É difícil, né, você ter moral agora para reclamar de aumento de imposto, de associação com Hamas, com narcotráfico e etc. Então, eu vou resumir para vocês o que o Olavo de Carvalho falava. Vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do lulocomunismo, falava Olavo de Carvalho. Porque não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe o Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder. Mal sabem as dores de cabeça que são enfrentadas pelo meu pai todo dia. Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada. Ele desenvolveu uma vacina dose única, só para ele. Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala, porque se ele disser, o resultado é um, se eu disser, as consequências são muito ruins para mim. Então, eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar lá, e tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Fiquem ligados. Um abraço, fique com Deus. Pois é, pessoal, após esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, ficaram todos assim na dúvida. Será que o Pablo Marçal ele vai dar uma resposta aí pro Eduardo Bolsonaro, quem sabe, né, colocando mais lenha na fogueira e os dois também acabar de alguma forma aí ou outra brigando na internet? Não. Pablo Marçal fez o seguinte post e direcionou ao Eduardo Bolsonaro. Irmão, parabéns por dedicar a sua vida na luta contra os comunistas, e marcou o Eduardo Bolsonaro. Aqui em São Paulo, deixa que tiro essa cambada do PT, PMDB, PSOL, PSB, PSDB e outros ordinários. Nunes e Boulos não representam os nossos princípios e valores. Já que o PL tirou o Salles, assistam o que nós iremos fazer aqui na capital do futuro. Deixa que eu resolvo aqui. O Valdemar da Costa Neto não representa o anseio dos conservadores de São Paulo. Você será o nosso senador por São Paulo. Pra cima, irmão. Olha só, pessoal, o que o Pablo falou referente ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, dizendo que ele não representa os anseios dos conservadores. E aqui eu vou ter que concordar com o Pablo, tá? Inclusive, eu já trouxe notícias aqui que o candidato do Bolsonaro seria o Ricardo Salles, dito pelo próprio Bolsonaro, e que nesse sentido, né, a gente percebe que o Pablo tem razão realmente. Agora, obviamente que ele ficar contra o Eduardo Bolsonaro seria pior ainda para ele. Pessoal, a verdade é, e aqui é uma opinião extremamente minha, tá? E eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo e eu quero que vocês deem a de vocês aqui embaixo, tá? Só quem tem a ganhar com isso é o Boulos. Só quem tem a ganhar com isso é a esquerda. Por quê? Porque, de certa forma, aí é um racha entre a direita, ou pelo menos pessoas aí que têm esse viés mais de direita, e que faz com que a esquerda se fortaleça, inclusive fazendo com que usem argumentos, né, para poderem aí se sobressair agora nos próximos debates, ou em argumentações para que a esquerda seja eleita lá. Porque de nada adianta essa briga aqui, Ricardo Nunes, porque eu acho que Ricardo Nunes não ganha voto com, né, a direita de alguma forma, digamos que o bolsonarismo brigando aí com a questão do Pablo Marçal. Eu acho que Ricardo Nunes não ganha um voto com isso. Eu acho que quem ganha com isso é justamente a esquerda. Eu acho que essa briga não pode acontecer, pelo menos não publicamente, como está acontecendo. Eu acho que essa atitude aí do Pablo Marçal, ela foi inteligente por dois motivos, obviamente, porque brigar com o Eduardo Bolsonaro, de certa forma, aí tu acaba comprando uma briga com o próprio Bolsonaro, que é o filho dele, né, do ex-presidente, só que, ao mesmo tempo, também é ruim, porque acaba colocando aí uma briga entre a direita e tudo que a esquerda quer. Bom, vamos ver agora o Nicolas falando, gente. Mudando um pouquinho de assunto, eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. Fiquem ligados, qualquer coisa que surgir, eu vou trazer um vídeo novo pra vocês trazendo. Então tu deixa já a tua inscrição ativa com o sininho ativado aqui. Vamos ver o que o Nicolas gravou. O Nicolas fez um vídeo bem interessante aqui, onde ele faz aí uma espécie de uma sátira, né, com o nosso momento atual. Vou colocar em tela pra vocês. Pessoal, eu tenho um desabafo pra fazer. Eu quero que o meu condomínio retire o parquinho das crianças e coloque uma mesa de pôquer no lugar.
Os moradores, eles se recusaram. Dá pra acreditar? Vou ter que agir por conta própria. Já contratei o trator e pedi para ficarem tranquilos, porque eu vou tentar não acertar nenhuma criança. Outro dia também eu pedi a um amigo o carro emprestado. Ele disse não, ele se recusou. Dá para acreditar? Tive de agir mais uma vez por conta própria e tomei a força para usar. Teve também aí uma outra vez que eu fui numa loja, pedi um desconto numa televisão, o dono recusou. Ele manteve o preço, dá para acreditar? Tive que, obviamente, pegar a TV e levar para minha casa. Tudo isso que eu fiz, pessoal, não foi nem por loucura, nem por autoritarismo, nem por defesa dos meus próprios interesses. Tudo isso que eu fiz foi em nome do bem maior, do amor, da defesa da nossa democracia. Se teve algum atrito, desavença, foi culpa deles, que não queriam aquilo que eu queria que eles quisessem. Deu para entender? Aí eu tive de impor, com carinho, a minha visão de mundo. Esse pessoal é autoritário, eles adoram me obrigar a obrigá-los. O mundo seria tão mais fácil, se todos ignorassem seus direitos individuais e simplesmente agissem como eu quero. Por que vocês não fazem simplesmente o que eu mando? Alexandre, pare de brincar de ditador, já tá tarde. Calma, pessoal, os homens não param. E eu tava finalizando o vídeo e olha o que surgiu, pessoal. O Pablo Marçal comentou em um post aí do Bolsonaro nas redes sociais, dizendo o seguinte: pra cima, capitão, como você disse, eles vão sentir saudades de nós. Aí o Bolsonaro respondeu: nós? Um abraço. Olha só, gente, isso daí tá tomando uma proporção. E não para por aí. O Eduardo Bolsonaro também comentou nesse mesmo post. Olha o que ele falou. Estranho, em 2022 você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora? Tá aparecendo até o Mourão. Pessoal, sobrou até pro Mourão que apareceu agora dizendo que ele se enganou. Sim, o Mourão falou agora, não sei se foi ontem, anteontem, que ele se enganou, que realmente a gente não vive numa plena democracia. Meu Deus, aonde vai parar isso daí?